Olá pessoal, tudo bem? Ficou uma pergunta pendente do Júnior sobre a questão do casamento de Isaac. E ele baseia a pergunta dele em Gênesis 24:67, que diz o seguinte: que Isaac tomou a Rebeca, levou para a tenda de Sara, sua mãe, e fez dela a sua mulher. Então a pergunta dele é a seguinte: se não havia necessidade naquele período de que o homem, que houvesse uma cerimônia, melhor dizendo, para que o homem se unisse, né, à sua mulher, então acontecesse o casamento. Veja bem, vamos comparar isso com o casamento de hoje. O que manda, o que determina que um homem e uma mulher estão casados hoje no Brasil? A cerimônia civil, não a religiosa. A religiosa é uma questão espiritual, uma questão da bênção de Deus sobre o casal, mas não determina se é válido ou não o casamento. É a lei brasileira que faz isso, ok? Então, quando nós voltamos para os dias de Isaac, nós vamos observar que todos os ritos que havia na época foram seguidos. Por exemplo, normalmente os pais é que escolhiam a noiva. Não era uma regra, mas normalmente era isso. Abraão quer uma esposa. Veja que nem Abraão sabia que era moça, tá? Nem Abraão. Mas ele manda um servo com essa incumbência de encontrar a esposa adequada. E Deus abençoa Eliezer e ele consegue fazer isso e trazer Rebeca. Tá? Esse é um ponto. Na ida, Eliezer leva uma caravana de camelos. Ali estava o dote que era pago pelo noivo ou pelo pai dele à família da noiva. Entenderam? Então foi pago um dote. Não era uma compra, mas era uma obrigação que tinha que acontecer naquele período. Havia a questão de autoridade. Rebeca estava totalmente debaixo da autoridade do pai dela. E quando ela se casa com Isaac, como todas as outras mulheres, ela passa para a autoridade do marido. Esse é um outro ponto importante a se ressaltar. Ok? Havia cerimônia? Sim. Nós temos exemplo de cerimônias com Jacó, com Sansão, o caso de Jesus, que faz o seu primeiro milagre numa cerimônia, no casamento judaico. A igreja, depois arrebatada, passa pelas bodas do cordeiro, casamento do noivo, o cordeiro com a noiva, a igreja. Então, havia cerimônias. Tá? No caso de Isaac, não sabemos se houve ou não uma cerimônia. Essa é a questão. Tá? O silêncio do texto pode indicar que sim, mas também pode indicar que não houve nada. No entanto, os principais pontos da época foram seguidos, ok? Por Abraão e por Isaac. Havia também o noivado entre os israelitas, com uma diferença. O noivado lá entre eles já era praticamente o casamento, só não havia a celebração final das núpcias. Aguardava-se até que houvesse a celebração final, mas já era fato consumado. Então, basicamente é isso. Havia necessidade, sim, de cerimônia. Havia necessidade que seguisse alguns ritos, sim. E todos esses ritos foram seguidos por Abraão e por Isaac antes que eles se tornassem marido e mulher. Ok? Deus abençoe a todos.